Glória a Deus, hermanos. Tudo bem, hein? Esse miércoles 18 de janeiro do ano 2023. Abram suas Bíblias no livro de Juan, o Evangelho segundo São Juan, capítulo de número 7. Vamos a ler a partir do versículo número 10. E eu vou ler muito, coisa que não suelo ser, não se deve quedar lendo tanto a Bíblia na hora da predicação, não? A Bíblia há que ser lida mais em um estúdio, não? Em casa. Pero quero que ubique-se bem em contexto, por isso vou ler bastante, não? Lerei bastante. Até sentei cá para quedar, não? Bem confortável. Juan, capítulo número 7. A ser e conhecer. É o título da predicação, pus um título para pôr um título, pero eu quero falar basicamente de que, conhecendo a verdade, eu vou obrar bem. E aquele que obra bem conhece a verdade. É como um jogo de palavras, não? Se eu conheço a palavra, eu obro bem. E se eu obro bem, eu conheço a palavra. A palavra está em mim. Deus está em mim quando eu obro bem. Bueno, acá Jesus trava uma batalha com os religiosos. Ele solia batalhar contra os religiosos. Por quê? Glória a Deus. Porque os religiosos eram gente terrível. Que tu e eu não sejamos religiosos, que congreguemos todos os dias, que oremos todos os dias, que lejamos a Bíblia todos os dias, a ser o que tu queira todos os dias, cristianamente hablando, pero que não hagamos de isso um simples sistema religioso, que nossa religião seja realmente o amor, ao qual Santiago define bem, não? Ele disse, ustedes querem ser religiosos, então vocês hagam algo, não? Ele habla visitar os órfãos e viúvas em suas tribulações, quer dizer a ser algo, não? Basicamente é isso, que obremos. Vamos a ler, a partir do versículo número 10. Pero depois que seus irmãos haviam subido, então ele também subiu à festa. Jesus estava indo à festa, não? A festa dos tabernáculos. Não abertamente, ou seja, Jesus foi disfarçado, não? Foi assim, não sei, como atômica, não sei como foi, mas não foi abertamente. Sino como em secreto, é o que está escrito aí. E lhe buscavam os judios em la festa, e diziam, donde está aquele? Ou seja, buscavam ele já para algo, não? Os judeus estavam querendo buscar aí a Jesus. E havia grande murmúrio acerca de ele entre a multitud, pois uns diziam, és bueno, pero outros diziam, não és bueno, não? Sino que engana o povo. Pero ninguém falava abertamente dele, por medo a los judios, a covardia, não? Eram covardes. Uno sempre vai falar, eu sempre digo, não hablam mal ou hablam bem, pero podem falar de mim. Me gusta que hable de mim, não tenho problema nenhum. Pode, a gente que tem tanto problema, não, põe no Facebook, invidiosa, que hable de mim, que lindo, não? Que lindo que me tenham em conta e se preocupe assim por mim, quer dizer que sou importante, não? Porque nadie habla mal de quem não é importante, não? Hablamos mal de quem está em eminência, não? Em algum tema. Senão, as pessoas que não são importantes são olvidadas, não? Quem fundou Montetingolo? Sabem? Alguém sabe acá? Vocês são moradores de Montetingolo há muitos anos, não? E não sabem quem fundou Montetingolo? Pode saber quem foi? Quem foi? Não, eu já sei porque lo puseram, por el pajarito. Pero quem fundou Montetingolo vai não saber, sabe?
Aí, vê? Aí. Não sabemos quem fundou Montetingolo, vê? Porque não era importante. Seguro se fora muito importante o chavão, ou quizá era importante, pero não foi importante o hecho dele fundar Montetingolo. Quizá foi importante o hecho dele fundar outra localidade. Não? É isso que quero dizer. Bueno, então você estava falando aí de Jesus, não? Havia grande murmúrio acerca dele entre a multitud, pois alguns diziam, és bueno, pero outros diziam, não, sino quem ganha é o povo. Pero ninguém falava abertamente de ele por medo aos judios. Mas à metade da festa, subiu Jesus ao templo e ensinava. Jesus não logrou, não logrou. Ele devia estar nervioso, não? Ele não logrou quedar tranquilo, já quietito em lá dele. Ele era um chavão que tinha que estar ativo aí, não? E está bem, porque Deus é assim, Deus quer que estejamos ativos. Não podemos ser medíocres, medianos, não podemos quedar amenas, não podemos quedar sem voz, sem predicar o evangelho, sem viver, sem falar. E Jesus não logrou, não, por mais que ele tinha intenção a começo, não? E primeiramente ele tinha a intenção aí de quedar em silêncio, de quedar, porque diz acá que ele entrou já em secreto, pero já começou a ensinar. Começou a ensinar porque ele exalava dele isso, não? Eu creio que suas células, seu sangue estava fervendo, não? Estava em processo de ebulição, porque ele queria falar, ele queria ensinar, ele queria quitar a ignorância da gente, quitar a venda de los olhos. A gente estava cega, não sabia, não tinha a direção, não podia ver. Por quê? Vamos seguir lendo o texto que vamos entender ele por quê. Porque a gente estava cega. Mas à metade da festa subiu Jesus ao templo e ensinava. E se maravilhavam os judios, dizendo, como sabe este letra sem haver estudado? Como? Não? Se maravilhava, porque ao final o que Jesus falava não era pabada. Pastor, é claro que não era pabada, por suposto que não. É lógico que não, era Jesus, era Deus, o próprio Deus encarnado. Pero eu estou falando segundo a visão deles, não? Como que esse que vem já de Nazaré, esse que anda com pescadores, esse que está já vulgo, não? Com a gente despreciada, miserável, como que esse sabe tanto e se ele sabe tanto assim, é como se ele fora um doutor, não? Tem pós-grado, os doutores, vou ver o doutor na casa andando e falando com qualquer pessoa assim, tirar numa praça, não? Vão ver os doutores, né? Os doutores estão sempre trabalhando, ou estão sempre em casa estudando, vão a seminários para perfeccionar. Eu estou falando do doutor médico, mas também científico. Vão conhecer algum científico, vai ver algum científico na casa, aí, não sei, sentado, nada mais. Se ele está sentado em la casa é porque ele está estudando, não? Tá analisando, quer ser algum estúdio, e se for a la casa. Pero Jesus, ele andava aí no povo, porque aí era o centro de estudo dele, aí era o local onde ele se sentia bem. E a gente se maravilhava dele. E quedavam com essa dúvida, como sabe estas coisas se não estudou? Não? E se maravilhavam. 16, Jesus lhes respondeu e disse, mira como ele sabia dela coisa. Ele sabia porque minha doutrina não é minha, sino de aquele que me enviou. Ou seja, ele não havia estudado, não havia inventado nada, não havia hecho uma tese e tinha que lutar para comprovar essa tese, não, porque quando nasce uma tese, tem que defendê-la em uma banca, onde está sentado aí vários professores, vários expertos del tema de tu tese, não? De como vai pensar, como aí a metodologia do pensamento, de como que é isso que vai estar pensando, essa tua teoria é válida ou não? Pero Jesus não se preocupava com isso, porque a doutrina dele não vinha dele. Por isso eu hablo. O título da predicação, a ser e conhecer.
devemos fazer a vontade de Deus, e vamos a conhecê-la, e devemos conhecê-la, porque assim vamos a sê-la, os dois à la vez, conhecer e a ser e conhecer, porque logo que conosco água, e se água é porque conosco, de certa maneira, conosco a um sem conhecer no sentido de sentar e estudar, porque a ser a vontade de Deus, como diria os professores de direito, que habla que dentro do ser humano, não? O ser humano sabe o que tem que ser, bem ou mal. Eu compartilhei um vídeo no Facebook, depois vocês entrem no meu Facebook, vocês que estão aí também, de los bebês. Não sei se vocês viram, não viram? Depois mirem. E, bueno, é ciência, não? Isso daí é ciência. E 80% dos bebês, vamos dizer, são gente boa, não? E 20% já são malos, se reía, já... Alguns gostavam da situação e outros não gostavam. Então, se depois vocês veem aí. Pelo que quero dizer que temos a justiça de Deus posta em nossos corações, em nossas vidas. Aquele que é de Deus, não? É que queira ser a vontade de Deus, versículo 17, conocerá se a doutrina és de Deus, ou se eu hablo por minha própria conta. Ou seja, quando temos dúvida acerca da palavra de Deus, devemos pô-la por prática, não? Devemos praticar e saber se essa vontade é de Deus ou não é de Deus. Vamos saber segundo sua palavra, segundo suas ensinanças. É lógico, como eu já disse, a Bíblia não é um livro ao qual a gente usa como uma muletija. Infelizmente, a Bíblia não é um livro de bruxeria, de muletija, que diz, vou ter que ir aqui, a ser isso, a ser o outro, assim como se quer admirando um destino. Sino a Bíblia é um livro de princípios, que ensina princípios para uma vida buena, uma vida plena, para que tu vivas. Jesus Cristo diz, eu morri, é venido e é morto e ressuscitado, para que tu e eu, não? Tengamos vida, e lá tengamos vida em abundância. Então, ele praticar, ele viver a palavra de Deus, a vontade de Deus, esta é vida. Então, a ser a vontade de Deus, aquele que quer ser a vontade de Deus, conhecerá se a doutrina é de Deus, ou se eu hablo por minha própria conta, e que abra por sua própria conta, sua glória busca. Pero el que busca a glória del que lhe enviou, este é ele verdadeiro, e não há nele injustiça. Ou seja, tu e eu temos que falar e viver a vontade de Deus, e falar da vontade de Deus. Não? Vou ver que há muitos predicadores, não, teólogos, que querem quedar inventando algum secreto na Bíblia. Há algo acá em secreto, há livros que são enigmáticos, simbologias bíblicas, numerologias bíblicas, secretos entre um versículo e outro, e agora esse e aquele, e vai montando uma teologia Frankenstein, não? Na cabeça de um, no braço de outro, aí está o Frankenstein. É uma teologia morta, errônea, que impeça a ser a Bíblia a falar o que a Bíblia não diz. Então, é que habla de sua própria conta, aquele que busca seu próprio interesse, que busca ser mais grande e querer trazer uma interpretação nova. A interpretação é simples. Qual é a vontade de Deus? Que tu ame, que tu perdone, que tu vivas uma vida boa, agradável diante de Deus. O que é sendo sua vontade? Que é ser sua vontade? É caminhar a segunda mija, é esforçar-se, para não enojar-se. E, bueno, e quando enojar-se, que é normal enojar, a Bíblia não te proíbe enojar, porque sabia que o enojo seria algo cotidiano de aqueles que querem ser a vontade de Deus e ver que o mundo vai de encontro a essa vontade. Então, se o enojo é algo que nos vai a tocar viver,
pero a palavra de Deus nos ensina a manejar essa ira, a manejar esse enojo, a focar em seu bem, a esperar, a perdonar, a caminhar na segunda milha, a ajudar aquele que é inimigo, exponer em conta com esse que é inimigo, porque quizá nem se é tão inimigo assim, quizá ele errou, foi nosso, e não sabemos como lidar com tudo isso. É saber arrepender-se, é saber pedir perdão, é saber regressar do caminho de onde íbamos, e era um caminho errôneo. Não os deu a Moisés a lei, versículo 19, e nenhum de vós outros cumpre a lei. Ela pergunta de Jesus: por que procurar matar-me? Respondeu a multidão e disse: demônio tens, quem procura matar-te? Ou seja, eram mentirosos e irônicos, porque eles queriam matar a Jesus, sim, não? E acá negaram. Jesus respondeu e lhes disse: uma obra hice, e todos os maravilhais. Por certo, a obra que ele hizo, Jesus, foi sanar alguém no sábado. E os religiosos quedaram enojadíssimos, porque ao final não há tanto dia para sanar, porque tem que sanar no sábado. Então, se Jesus argumenta acerca de isso. 22, por certo, Moisés os deu a circuncisão, não porque seja de Moisés, sino de los padres. Ou seja, a circuncisão, na verdade, Deus havia dado essa ordem a Abraão. Eu prediquei justo essa semana, não? Creio que foi ayer, depois mirem aí no canal, que eu prediquei pactos, Deus, alguma coisa pactos, eu pus o título assim, não? E no dia de repouso circuncidar al hombre, ou seja, para circuncidar tem que ser o quê? Um trabalho, não? Tem que já e cortar o prepúcio, ou seja, tem que ser algo. E eles não queriam ser nada no sábado. Ou seja, Jesus está dizendo, os teres são hipócritas, são mentirosos, são qualquer coisa, por onde quer que se mire, os teres estão equivocados. Não os teres nós outros, tá bem? Os teres eu estou falando, referindo-me aos fariseus, aos doutores da lei. Se recebe al hombre a circuncisão no dia de repouso, para que a lei de Moisés não seja quebrantada, os enojais comigo, porque no dia de repouso sanei completamente a um homem. Caramba, a vida quedou tão despreciável que o hecho de cortar um pedaço de pele del pene, que isso era a circuncisão, que era nada mais um símbolo. Não queria dizer que essa pessoa, porque cortou um pedaço de pele, a hora era do povo de Deus. Como, não? Eu já saquei isso acá da igreja, glória a Deus. Ai, para entrar nessa igreja tem que levantar a mão, tem que aceitar Jesus e dizer, aceito. Não. Ela pública confissão de fé, ela pública confissão de fé é o dia a dia, é tu vida, não? Não é uma palavra que tu diga, por suposto que um dia nós outros dizemos isso, né, bautismo. Pero não é o bautismo, não é levantar a manita e dizer, eu aceito, porque quantos levantaram a mão, digo, eu aceito, e hoje estão no mundo, ou seja, sempre estiveram no mundo, digo, cumprindo os desejos e fazendo a vontade do mundo, e nunca congregaram de coração, e alguns, infelizmente, estão congregando todavia, e não fazendo a vontade de Deus, estão enganados, crendo ser parte da família de Deus, solamente porque predicam, oram, hablam língua, ou tocam, ou cantam, ou dizimam, ou ofrendam, ou congregam-se, pero seus corações estão lejos da vontade de Deus, e a circuncisão não é maior que a vida. Jesus sanou. Jesus sempre nos ensina que a vida é o maior, ela ser, é conhecer a Deus, é ser do povo de Deus, é preservar a vida, é ajudar, é perdonar, é reconciliar-te com seu semelhante. Por quê? Porque, hermanos, nosso tempo aqui na terra é passageiro. Por mais viejo que te moras, que não creio que nadie acaba de chegar aos 120 anos, eu não quero chegar aos 120 anos. O mundo como está mal,
e vai empeorar? Se eu chego aos 60, 70, tá bem. Se Deus quer me deixar um rato mais, não, para me castigar um pouquinho mais, não, que já tenho tanto pecado. Por aí morra aos 80, 90, não sei. Que para mim o anelo é estar com Cristo, como diz o Pablo. Pero ele vivia cá, vivia em Cristo. Se quero acá e me morar aos 90, 100, 120, é para predicar, é para esparcir a palavra de Deus, é para amar, é para perdonar, é para ajudar, porque isso é o que devemos fazer, obrar. Os enojas comigo, porque no dia de repouso sané completamente a um homem. Perguntou Jesus no versículo 23, versículo 24. Não julgueis segundo as aparências, sino julgar com justo juízo. Pero como vamos julgar com justo juízo, se nosso juízo não é justo? Solamente o juízo de Deus é justo. Hoje eu falava com um muchacho, por isso eu miro cá pela câmera, porque ele quedou de venir e não vindo. Não, a Vanessa já está aí como Antonella. Eu miro para já e mira também. Não? Deus me perseguindo. E eu dizia a ele, não julgamos justamente, não? O que é justiça no caso desses árabes, não? Se vão todos presos perpétua, nós outros cremos que isso é justo. Mas todavia não lo é. Se matamos todos a eles, a pena de morte agora. Por causa deles, agora a lei cambiou, a pena de morte. Aí matamos todos a eles, porque eles mataram Fernando. Todavia não é justo, porque não vai trazer a vida de volta. Não, a justiça intenta restituir dano, mas não é como. O dano hecho está. A vida se ha terminado, nada do que hagamos é justo. Só é justo o amor, só é justo o perdão de Deus. Não estou dizendo que eles não tenham que ser punidos, perante a lei, punidos severamente, e não tenham que sair nunca mais, até porque são psicópatas. Dá para, não? Eu não sou nenhum especialista, não tenho formação acadêmica, pero é notório, não? E seguramente eles vão repetir o que fizeram. Não sei se da mesma maneira, não, vão se precaver mais, se eles quedam, se recebem a mínima, não, quedam 6 anos presos, não mais. Pero vou vendo acá o texto, porque quis dar um exemplo de que a lei nunca será justa. Diziam então unos de Jerusalém, não existe a quem buscam para matar-lhe? Está vendo que o próprio texto já está contrariando o que o povo diz? Não, está louco? Chamou Jesus de louco, não? Está louco? Nadie te quer matar. Pero aí alguns disseram, não é esse aí o que vocês estão buscando para matar-lhe? Pois mirad, habla publicamente, e não lhe dizem nada. Habrão reconhecido em verdade os governantes que este é o Cristo? Ou seja, estava deixando em dúvida a eles, não? Estavam fazendo com que eles, como é que tu pode dizer? Que eles tiveram dúvida se Jesus, como vai, tudo bem? Seja bem-vindo. Que Jesus realmente seja de Deus ou não seja de Deus. Agora é Cristo. Está reconhecendo isso? Os governantes estão reconhecendo isso? Começaram a se admirar ou pôr dúvida, e os governantes quedaram enojadíssimos, quedaram aí bravos, não? Pero sabemos de onde és. Ou seja, estava menosprezando Jesus, não? Esse é já de Galiléia, poderá venir ao final algo bueno de Galiléia, não? Esse é já de Monte Tingolo, poderá venir algo bueno de Monte Tingolo, não? do que dizemos. Juan capítulo número 7, estamos lendo. Evangelho de Juan capítulo número 7, agora vamos ler versículo 27. Pero sabemos de onde é, mas quando venga el Cristo, nadie saberá de onde seja. Por que eles disseram isso, irmãos? Porque eles tinham a crença que quando Jesus venia, digo, el Cristo, não? Que quando el Messias e Cristo é a mesma palavra, não? Acordam-se, Cristo está em grego e Messias está em hebreu, é a mesma palavra. Que quando el Messias
venia não, seria o futuro do pretérito. Como é que é? Vendrara? Venia? Não sei falar o tempo verbal, pero eu conosco o tempo verbal, pero não sei a pronunciação dele. Bueno, que quando venga, el hijo del hombre, aí está. Quando venga, achará fé em la terra? Bueno, isso daí é outro versículo, viram? Que o Cristo, quando venga, vai venir sem saber, não vamos saber quando vai venir, não? Isso é a promessa de Jesus em sua segunda venida. E eles não creyeron em la primeira venida, não creiam em la primeira venida, só creiam em la segunda venida, não? Assim, por isso eles disseram, nadie sabrá de onde ser. E esse chavão aí, nós outros sabemos de onde é. Esse é Jesus, o Galileu, de Galileia, aí de Nazaré, nasceu em Belém, pero chamamos ele de Galileu porque anda solo já arriba por Galileia. Então sabemos. Jesus, então, ensinando en el templo, alçou a voz e dijo: a mim me conheceis e sabeis de onde sou. E não é venido de mim mesmo, pero el que me enviou é verdadeiro, a quem vós outros não conheceis. Ou seja, estava falando Jesus que ele representava a Deus, e por ele representar a Deus e eles não aceitarem essa representação de Deus implícita em Jesus Cristo, por eles não aceitarem, eles não conheciam a Deus. Então, se conhecer a Deus, é conhecer Jesus. É conhecer a Deus não é quedar baseado em leis humanas, em leis mosaicas. Isso não é conhecer a Deus. Aunque a lei e os profetas apontam a Jesus, pero conhecer a Deus é conhecer e viver segundo a vontade de Deus explícita, totalmente na pessoa de Jesus. E uma vez mais eu digo, o que ele nos ha ensinado, amar, perdonar, caminhar a segunda milla, esperar para enojar-se, manter, levar nossos problemas a ele, pedir ajuda a ele em las tribulações, em los conflitos, porque ao final ele disse, eu estarei sempre com ustedes, até que se consuma los siglos, até que se termine todo, eu estarei com ustedes. E versículo 29, pero eu le conozco, ou seja, Deus, Jesus está dizendo que conhece a Deus, claro, por suposto, ele é o próprio Deus, não? Porque de ele procedo, e ele me enviou, ou seja, ele estava dizendo, eu sou um enviado de Deus. Ou seja, Jesus estava dando testemunho dele mesmo, coisa que ele não solia ser. Pero aquela batalha foi tão grande com os religiosos que ele queria pôr um fim. Ao final, acá já são os últimos dias de Jesus, tá bem? Jesus já está travando uma batalha com os religiosos, dizendo para eles, muchachos, eu estou aqui, eu sou o representante de Deus, eu sou o próprio Deus, vocês não estão entendendo, vocês quedaram presos a essa lei, não que a lei de Moisés era mala, sino que a lei imposta por eles, não que eles puseram muito mais peso a uma lei que já era pesada, e Jesus disse, muchachos, eu estou aqui, eu sou o representante de Deus, eu conosco, porque dele procedo, e ele me enviou, versículo 29, versículo 30, então vocês procuravam prender-lhe, pero ninguém lhe echou mano, porque aún não havia chegado sua hora. Ou seja, se terminou a linha argumentativa e quiseram prender Jesus diretamente, porque isso hace a religião. Os religiosos não conseguem ver a liberdade, não suportam ver a liberdade de alguém que vive em Cristo, de alguém que ha nascido novamente, de alguém que perdona, que suporta, que ajuda. Não, isso produz muitas das vezes envidia nos corações, produz algo mal quando deveria produzir algo bueno, quando deveria ser algo bueno. A religião diz, não pode sanar o sábado. Como vai sanar o sábado, Jesus? Tem um montão de dia para sanar.
trazendo a nossos dias o quê? Tem que ajunar para que Deus te perdone, tem que ajunar não sei quantas horas, quantos dias, tem que ler a Bíblia, como se a Bíblia fosse um castigo, não? É maravilhoso ler a palavra de Deus. Tem que ler não sei quantas horas, tem que orar não sei quantas horas, tem que orar de rodilha, senão Deus não te vai escutar. Tem que buscar a Deus de madrugada. Versículo interpretado erroneamente, no eu já disse, não? É leite de versículo dizer, Deus ama aqueles que de madrugada o buscam, quer dizer que é lá a primeira coisa que jo hago no dia, por mais que eu me levante aí às 12 da meio do dia, não? E jo excusei já a Jerônimo, que Jerônimo é um homem trabalhador, já não desperta tarde, desperta aí tempranito, não? É esse aí primeiro a chegar, abre sua oficina, não? Seu taller, não? Pô, que chavão exemplar. E o primeiro que hago no dia é buscar a Deus. É isso que quer dizer, Deus ama o que de madrugada ele busca, não é que tem que levantar às 3 horas da manhã para orar. Se tu queres assim lo pero harlo de coração, não harlo por obrigação, por religiosidade. Não? Ajunar, orar, ler a Bíblia, tudo por amor, porque eu quero assim, não porque senão Deus não me ouve, senão Deus não me bendize, não, Deus já nos dá bendizido. Está respirando? Mira, avó, estão todos respirando aqui, não? Ou seja, Deus já nos ha bendizido, nos ha dado o oxígeno grátis, nos ha dado a vida, que querer mais que Deus nos dê? Ele, o Evangelho da Prosperidade, predica essa mentira, não? De diabo, Deus, põe 100 que Deus vai te dar 1000, põe não sei o quê. Assim isso, o pacto esse, o pacto do outro, o pacto. É Deus que pacta com o homem, não é o homem com Deus. Que podemos prometer a Deus? Então, se procuravam prender a Jesus, procuravam matar a ele, pero não puderam todavia. E muitos de la multitud creyeron em ele. E diziam, é Cristo quando venga, hará mais sinais que las que este hace. Ou seja, biblicamente, Jesus não necessitava fazer milagre nenhum. Se ele não hiciera milagre nenhum em sua vida, e solamente muriera na cruz e ressuscitara, já serviria para que tu e eu tivéssemos vida. Oi. Pero por que ele hizo milagros? Porque as profecias diziam que o Messias iba venir com poder e grande glória, e iba manifestar o poder de Deus em sinais, em milagros, em maravilhas. E por isso Jesus isso, para cumprir as Escrituras. Não? E também por a misericórdia de Deus, a bondade de Deus. Quantas vezes na Bíblia está escrito que Jesus se compadeceu da multitud, e por se compadecer ele volveu, ele já ia descansar ou ia ao outro lado, pero ele volveu, isso a gente sentar, multiplicou os pães, os peixes, ajudou a gente, sanou, não? Ou seja, ele hizo isso por amor, por misericórdia, e aí sigue sendo hoje, não? Nossa predicação não deve ser, venha cá na igreja que Jesus te vai sanar, não. Pero é uma realidade que Jesus sana. Não, eu sou um testigo vivo, eu ia morrer e estou aqui, Jesus me sanou. Quando eu era ninho, não? Mano, e depois um par de vezes mais, não? Estava passando muito mal e Jesus me sanou, me ajudou. Agora, Jesus sana sempre? Não. Por quê? Que isso, pastor? Porque um dia nós outros vamos ter que morrer, que será de uma enfermidade. Agora, Jesus sana sempre o nosso coração, sempre quando nos disponemos, e um dia essa sanidade será total quando vivemos em la glória. Todavia, cá na terra, estamos expostos ao frio, ao calor. Tem calor? Eu estou transpirando, mira, igual um tchantito, não? Calor, frio, não? Problemas, falta de plata, desamores, vamos atender todos os problemas aqui na terra, pero a multitud quedava pensando, não? Habrá mais sinais que hace este? E muitas delas vezes somos enganados por causa delas sinais hoje. Pero a verdadeira sinal que uma pessoa é de Deus ou não é de Deus, desfila, não? A verdadeira sinal que uma pessoa é de Deus ou não é de Deus é se ela tem amor, se ela já tem frutos,
Se os frutos del Espírito Santo, não sou eu que digo isso, é a Bíblia, tá bem? Jesus diz, o mundo vai conhecer se ustedes pertencem a mim, se ustedes são realmente igreja, a palavra é eclésia, não? Reunião, congregação, assembleia. Se ustedes são povo mío, se eu estou em ustedes, se ustedes amam os uns aos outros, se ustedes... Hermano, quando eu hablo amar, eu tenho que falar muitas horas sobre o tema amar, não? Vou falar um pouquinho mais, porque quando eu hablo amar, parece que o cristiano tem que ser um bobo, que tem que andar aí abraçando todos, aí a gente golpeia, pateia, e patear golpear-me um pouquinho mais forte, senão não amo. Não, não, amar não quer dizer ser, não, amar quer dizer ajudar, ensinar, perdonar, parar de frente e dizer não, não te permito fazer isso comigo, ou não quero ir. Não tem que me arrendar, não. Muita gente às vezes me arrenda. Bueno, pastor permite, por amor. Pero temos que centrar e dizer, não, basta. Poner um ponto final, muitas delas vezes. Isso é amor também, tá bem? E vamos seguir falando de lo que é amor sempre em las predicações. Bueno, vamos orar, vamos agradecer a Deus por essa palavra. E a ser e conhecer era o título da predicação. Porque se hacemos a vontade de Deus, somos conhecidos de Deus. Se conhecemos a Deus, hacemos a vontade de Deus. Sempre. Porque Jesus era assim. Jesus hacía a vontade de Deus, porque ele conhecia a palavra e vivia segundo a palavra. Porque solamente eu falar, é muito fácil acá agarrar o microfone, prender e quedar hablando. Pero há que viver essa palavra, há que ser a vontade de Deus ensinada em sua palavra. Vamos orar. Padre, te damos glória e graça uma vez mais por tua fidelidade, teu amor, tua justiça, essa palavra ministrada a nossos corações. Senhor, tu eres maravilhoso e queremos alabar e glorificar teu nome. Senhor, queremos viver conforme a tua palavra. Sabemos que muitas delas vezes é difícil porque nós outros ponemos essa dificuldade, porque não queremos dobrar nosso jogo, não queremos estar submisso à tua vontade. Senhor, habla cada dia mais a nossos corações, Santo Espírito, somos gratos porque tu é quem nos convence del pecado, de castigo e de juízo. Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Bueno, saludamos e regressamos a nossos hogares. Tchau, tchau.